Boa noite, muito boa noite. Bem-vindos, vamos chegando, 7 horas aí. Obrigado a todos que estão nos acompanhando aí. A gente vai aguardar o restante do pessoal que está chegando aí, mas já vamos começando com a nossa segunda edição do EB Insights. A gente está aqui para falar hoje sobre como construir uma estratégia de employer branding do zero, pessoal. Essa é uma dúvida muito comum que a gente ouve de vários clientes nossos. E a gente quis trazer aqui duas empresas incríveis para compartilhar o case delas, compartilhar o que elas aprenderam nesse processo de trabalhar com Employer Branding e trazer muitos insights. Vai ser um bate-papo bem aberto, a gente vai poder passar pelas dúvidas também de vocês e trazer pontos aqui que vocês queiram comentar. Vamos aquecendo a nossa audiência aí, por favor, quem estiver online, se puder comentar quanto tempo já trabalha com Employer Branding, qual estágio que está, a empresa. Para a gente vai ser um prazer aqui interagindo e conhecendo um pouquinho mais da nossa audiência. Bora lá, bastante gente aqui chegando, comentando com a gente, muito bom. Olha só, a gente até trouxe aqui, né, a nossa enquete que estava ali no LinkedIn para saber como que é a sua relação com o Employer Branding. Se você já conhece e aplica várias estratégias, se você está começando a trabalhar com Employer Branding agora, se você quer saber por onde começar. Então, acho que são perguntas super bacanas da gente trazer e entender um pouco do momento de vocês. Bora chegar aí, bora esquentar para essa noite, para a gente conversar bastante sobre Employer Branding. Gente, o EB Insights é um evento da Matchbox, é um evento online gratuito, a gente está na segunda edição. Dessa vez a gente vai falar sobre como montar uma estratégia de Employer Branding do zero. Toda edição a gente recebe empresas especiais aqui que contam um pouco do case delas. A ideia é um bate-papo mesmo, algo bem prático, com dicas para todos os nossos participantes. E na primeira edição a gente tinha recebido a Ambev e o Grupo Boticário, eles falaram muito sobre os desafios, tanto de métricas quanto de realmente criar uma estratégia de employer branding focada em resultados. E hoje nós vamos receber aqui duas das minhas pessoas favoritas do RH. A gente está muito feliz em recebê-las hoje. Então eu vou apresentá-las uma por vez aqui e aí a gente vai começando esse nosso bate-papo. Então, primeiro eu queria apresentar a Nathalie Sattler. Hoje ela é Head de Talent Acquisition da Via, a antiga Via Varejo, né? Nathalie teve uma carreira muito bacana em RH, fez escola aí e desenvolveu muita coisa legal na Johnson & Johnson e hoje está liderando todo o time de Talent Acquisition da Via. Nath, boa noite, um prazer ter você com a gente. Boa noite, tudo bem? Aqui um pouquinho resfriado, tô com 80%, mas meu 80% já é bastante, né, Kleber? Muita energia. Então, só um pouquinho mais de água e vamos nessa. Muito obrigada pelo convite, super feliz de estar aqui com vocês. Imagina, a gente que agradece você ter aceitado estar aqui com a gente. E, bom, vamos lá para a nossa segunda convidada. Queria chamar aqui Ana Luísa Maciel. Ana Luísa trabalha com Employer Branding há um bom tempo já. Ela teve passagens aí pela Johnson, pela RD Station, começou a carreira na L'Oréal, depois trilhou em alguns lugares. Tivemos o privilégio de ter ela aqui na Matchbox com a gente, ajudando a acelerar a nossa área de Recruitment Marketing, deixando um legado muito bacana. E recentemente ela seguiu para novos voos aí. Hoje ela é employee Journey Manager do Quinto Andar, com um super desafio também nessa grande scale-up. Ana Lu, boa noite, um prazer ter você com a gente. E aí, boa noite, estou super feliz de estar aqui. Minhas duas pessoas preferidas de RH também, recíproca é verdadeira. Acho que você trouxe uma coisa muito legal, né? Tenho muito orgulho dos lugares que eu passei e a Match, sem dúvida, é um desses lugares, assim. Admiro muito vocês, continuamos juntos, unidos aqui. E eu estou muito feliz de estar aqui essa noite, muito mesmo, para falar de marca empregadora com pessoas que eu gosto tanto e de temas como marketing de recrutamento e alguns outros que a gente vai entrar em um pouquinho mais. Então, muito bom estar aqui. Incrível, muito bom. E, gente, a gente quis, de forma proposital aqui, né, trazer duas empresas que têm perfis distintos, né? Eu acho que hoje alguns dos desafios eles são semelhantes, mas são empresas com tempos de vida e momentos completamente distintos, né? Então, quando a gente fala da Via, a gente está falando de uma empresa gigantesca, aí, donas de marca como Casas Bahia, Ponto, Bank e outras, e numa transformação de uma empresa que sempre foi muito reconhecida como varejo para uma empresa de tech.
Do outro lado, a gente tem o Quinto Andar, que é uma scale-up, uma empresa que veio crescendo de forma exponencial e continua crescendo de forma exponencial, mudando as regras do jogo em um mercado que também era muito conservador, né, como o mercado imobiliário, e imagino que com desafios e com em um estágio de marca empregadora um pouco diferente. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí sobre esse desafio, né? Primeiro, na Via, ouvindo um pouquinho como é que está essa transição de varejo para tech, e depois ouvindo no Quinto Andar aí os desafios de construir uma empresa baseada em tecnologia. Começou assim e segue assim. Vamos lá, eu acho que eu entendo que a primeira pergunta, então, é por que a mudança aí de nome, certo, Clever? Eu acho que é nesse sentido. Acho que a mudança de nome e também como é que está essa transformação da empresa em uma empresa que sempre foi reconhecida muito pelo varejo, principalmente varejo físico, para uma empresa de tecnologia, Nath. Eu acho que todo novo posicionamento, ele traduz essa grande transformação pela qual a Via passou para os novos caminhos que vão além do varejo, né? Que é o que a gente vem seguindo. A virada da Via, ela foi estudada ao longo dos últimos meses e além de consolidar todo o rejuvenescimento das marcas de Casas Bahia e Ponto, a mudança também chega em um momento que os resultados da empresa apontam para esses novos caminhos, né? Então, tais como, sei lá, associação a startups que dão ainda mais velocidade ao nosso sistema logístico tecnológico, a atualização de todo o marketplace, então, puxa, cresceu exponencialmente, né? Então, com toda essa parte da entrada de novos sellers diariamente nas plataformas. E aí a gente reforçou essa estratégia de reconhecimento com a melhor das compras de todos os brasileiros, né? Que é o que a gente diz, onde, quando e como eles quiserem, avançando para que a Via, né, que revoluciona, inclui, transforma. E a gente está falando bastante em imaginar caminhos. Então, quando a gente fala em imaginar caminhos, é realmente assim, aí além do varejo. Então, passa de uma empresa que era realmente de varejo físico e tal, para toda a parte de online, para compra de startups como o Bank, por exemplo, a Zaplog é outra, e com certeza não vai parar por aí, né? Então, acho que esse é um pouquinho do momento da Via, que é o momento que a gente chama realmente de transformação. E nada mais importante do que o employer brand num momento como esse, né? Exatamente, eu já queria puxar esse gancho com você, Nath. Uma das primeiras coisas que você fez quando sentou nessa cadeira foi olhar para um plano de employer branding. Por que você tomou essa decisão? Como é que foi esse processo de convencimento da companhia? Eu acho que uma dúvida muito constante aqui do nosso público é como é que eu vendo, né, um plano de employer branding para minha liderança? Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi a sua experiência nesse caminho. Não, perfeito, legal. Na verdade, foi mesmo, foi uma das grandes primeiras estratégias. Então, assim, não posso falar de como eu fiz aqui sem dizer como eu aprendi, como eu cheguei até aqui, né? Obviamente que isso vem de experiências anteriores, não é que eu cheguei aqui e falei, agora eu vou fazer isso, né? Então, eu tive realmente, assim, né, a grande sorte e trabalhei muitos anos numa empresa muito legal também, totalmente diferente, totalmente diferentes aprendizados, onde eu cheguei. E aí eu tinha uma gestora, alguns anos atrás, que ela teve uma primeira pessoa que cuidava de mídias sociais. Então, poxa, vou colocar uma pessoa para ela cuidar de Facebook e na época era só Facebook até. E depois foi entrando no Instagram. Então, a gente já falava, uau, estamos fazendo algo super diferente, mídias sociais, colocando algumas coisas no LinkedIn. Já, de verdade, jamais imaginei como isso ia evoluir do jeito que evoluiu, né? Então, foi aí que começou que eu comecei a entender, né, realmente essa parte da estratégia, e aí foi muito legal porque isso foi evoluindo até um ponto que justamente chegou no global, uma pessoa na Johnson & Johnson Global Incorporated, que inclusive é brasileira, que uma diretora, chama Daniela Lobo, que veio de marketing, ela não tinha nada a ver com recrutamento e seleção, e ela veio no marketing e começou a falar do tal do personas, juro, essa é a minha passagem, foi muito e vivendo exatamente essa história. E aí ela falava e a gente viu o que ela está falando, e ela foi explicando, não, a gente está passando todo esse conceito de marketing para o que seria personas atrelado a recrutamento e seleção, o que significa, né, essas personas para Johnson. E aí, em seguida, a gente falou, bom, então a gente também precisa mudar a estratégia e começar a abraçar essa parte. E aí que chegou a Ana Luísa Maciel, que é essa pessoa que está aqui também com a gente hoje, que eu admiro muito, e que ensinou muito pra gente, que desafiou muito também, né? Que trouxe assim, olha, isso, juntando com aquilo, ela também não era de seleção, mas ela começou a explicar pra gente também o que tem por trás, qual é a estratégia, quais são os números, aonde a gente vai postar as vagas, por quê, quais são as pessoas que a gente tem que trabalhar, como eu mantenho um relacionamento de longo prazo com esses candidatos. Aí eu olhei e falei, agora eu entendi e vamos em frente. Então, primeiro foi lá na Johnson, onde a gente começou a colher muitos e inúmeros resultados e foi sensacional chegar a ser, tipo, primeiro número de seguidores, maior número de seguidores do LinkedIn do mundo da Johnson e várias outras coisas
totalmente vindas desse processo aí que eu comentei com vocês. Cheguei na Via. Quando eu cheguei na Via, obviamente o primeiro posicionamento foi, né, e aí, como que a gente trabalha a marca empregadora? Ah, o pessoal de comunicação faz todo esse tema, tá super organizado, e eu falei, tá bom, vamos dar uma olhada então. E óbvio, assim, maiores parceiros, sem dúvida, dessa jornada são eles. Mas aí que eu cheguei, dei uma olhada e comecei a entender, deixa eu olhar aqui, poxa, mas os canais, eles são bem institucionais. Eles são muito focados, principalmente aqui Capital Aberto, todo o tema de relacionamento, relação com investidores. Investidor. Eu entrava naquela fila de tipo, tem 1 milhão de coisas para falar e de repente tem uma minha que eu entrei ali na fila e tá tudo bem, é o trabalho de comunicação, mas eu falei, eu quero contar o que é marca empregadora, o que eu acredito que é employer branding. Eu vou dizer que eu fui em algumas reuniões e a galera fala, tá bom. Aí eu falei, não, eu vou desenhar. Aí eu fiz realmente um desenho mesmo, assim, expliquei e falei, olha, a ideia é assim, a gente vai começar aqui, aí a gente vai passar por todo o tema de mídias sociais, mas a gente vai medir aonde que a gente tem maior retorno, a gente vai desenhar as personas e a gente vai manter um relacionamento de longo prazo com os candidatos, que aí entra a Matchbox, que falou, eu tenho esse CRM de relacionamento, e eu falei, e assim, é muito louco você trabalhar numa empresa em transformação, em uma empresa de varejo com agilidade, porque eu cheguei e falei para minha chefe, ela olhou para mim e falou, tá aprovado. Aí eu olhei para trás e falei, tipo, agora? Ela falou, sai, faz. E foi muito louco que eu saí para fazer e falei, meu, vou ligar para tal e tal pessoa, falei com a Ana Lu, falei com vocês e foi assim que nasceu, né, toda essa história. Então, assim, muito, amarrar muito uma coisa com a outra, mas o que eu vejo de continuidade, só para fechar, é assim, a gente chegou aqui até esse ponto, mas para mim vai além, né? Então, nesse momento, o desenho que a gente está fazendo é para chegar até, de fato, o onboarding mesmo, no sentido de experiência do candidato, desde o que é employer branding, passando pelo relacionamento com o time de seleção, pelo time de admissão, a gente vai ter uma pessoa de encantamento que vai ficar aí nesse meio e vai seguir esse encantamento até o onboarding. Então, esse é onde estamos agora na evolução aí de tudo que a gente vem fazendo em tão pouco tempo. Incrível, Nath. E eu acho que, assim, você ter consistência nesses pontos de contato ao longo da jornada, né, com esse talento, independente se é um talento que está conhecendo a Via hoje, se ele está ativo num processo seletivo ou se ele é uma pessoa colaboradora que já está dentro de casa, é super importante que esses touch points eles sejam consistentes, né, e que realmente você consiga encantar em cada um desses momentos, né, porque hoje os talentos, né, principalmente quando a gente fala de tecnologia, eles são muito assediados, então eu poder construir essa relação com esses talentos desde o início e começar a medir isso como um funil, começar a realmente conectar esses pontos, eu acho que é algo muito valioso e quando eu olho para o case de vocês, eu acho que vocês pegaram alguns atalhos e ganharam alguns anos realmente, entendeu? Na estratégia de construção de marca empregadora, porque normalmente as empresas elas começam com todo um planejamento, né, todo um assessment relacionado à cultura, depois um trabalho de EVP, e aí quando você vai ver, já passou um ano e não foi nada para a rua, né? Eu não estou me comunicando ainda com as pessoas nesses touch points da jornada. Então, acho que vocês foram muito pragmáticos, muito práticos em colocar as coisas na rua e também ir aprendendo com os resultados que a gente vai colhendo. Exatamente, é isso aí. Aí foi a veia do varejo que veio de antes, mas a veia da transformação também. Vai agora, a gente vai corrigindo, vamos colocando as coisas novas em andamento, mas não vamos deixar de fazer agora, porque é extremamente importante nesse momento mesmo para a companhia. E está sendo fantástico. Para mim, é a maior estratégia do ano, sem dúvida nenhuma, é todo esse tema de employer branding aí. Que ótimo. Pô, que legal. Para você que está chegando agora, a gente está aqui no nosso segunda edição do EB Insights, falando como construir uma estratégia de employer branding do zero, e a Nathalie já deu várias dicas bacanas aqui, e eu queria chamar a Ana Luísa agora para ela contribuir um pouco, falar um pouco da trajetória dela. Eu sei que ela já fez isso na Johnson, depois ajudou a gente a construir muita coisa aqui na Match, no Quinto Andar também pegou para organizar muita coisa. Ana Lu, me fala um pouquinho como é que foi essa trajetória, enfim, quais foram as prioridades, como é que você organizou para conseguir dar a relevância, né, e a abertura para esse tema junto à liderança e também implementar coisas que hoje você olha e se orgulha muito. Caramba, se eu vou falar da trajetória, eu vou gastar um tempo enorme aqui, eu vou tentar highlightar aí. Mas eu acho que a Nath trouxe coisas muito legais, assim, né? Foi na Johnson a minha primeira oportunidade dentro do RH, né? Então, eu fui uma profissional de marketing até então. Já tinha atuado fora do país, já tinha trabalhado em grandes empresas, em startups, então eu tinha vivido de tudo um pouco. E quando eu recebi esse primeiro contato da Johnson, né, exatamente perguntando, tipo, era uma vaga de social, foi exatamente o que a Nathalie estava falando.
E eu ouvi aquilo tudo, eu falei: "Espera aí, vocês estão lançando uma marca, que é uma marca empregadora, uma cadeira de marketing dentro do RH", eu falei: "What the hell, quero, vou fazer, me dá aqui". E eu estava saindo da RD Station na época, então eu já tinha esse conhecimento de inbound bastante denso, assim, comigo. E eu olhei e falei: "Caramba, olha que coisa massa pra gente fazer". E eu acho que são coisas que a gente troca, né, Kleber, desde que a gente se conheceu, assim, isso de: "Putz, olha que não vai dar, assim, fazer isso aqui desse jeito, adaptar essa estratégia", foi um pouco do que aconteceu ali na Johnson. Então, a Johnson já estava no movimento global, que foi uma coisa que sem dúvida ajudou a gente bastante, a gente tinha bastante coisa pronta, e a gente precisava lançar essa marca, contar o que era a Johnson, e na Johnson especificamente a gente estava num processo muito importante de reposicionamento de marca. E isso era uma coisa muito legal. Então a gente tinha um desafio muito grande de sair daquele lugar da Baby Company e de ir para um lugar totalmente diferente. Então a gente investia em awareness, mas chegou um ponto que, depois de mais de um ano de estratégia, da gente fazendo bastante coisa, com foco em social muito grande, a gente começou a ser questionado, né? Mas qual que é o retorno que esse time dá, que essa estrutura dá? E eu pedindo headcount, chegando mais uma pessoa aqui, e uma pessoa emprestada. Então, qual que é o retorno disso? E aí, naquele momento a gente falou, putz, como é que a gente pode começar a medir essa jornada? E não existia ninguém que ajudasse a gente a medir essa jornada. Então era um pouco desesperador, a gente fazia umas gambiarras. Mas, putz, para o programa de estágio a gente já pode começar a ter uma base de dados, a gente vai contratar da base de dados. Vamos tentar? Vamos. 36%, se eu não me engano, das pessoas contratadas da base de dados que a gente estava criando e alimentando. Putz, tá certo. Então, assim, era um constante aprendizado ali. E assim a gente foi caminhando. Uma coisa que eu acho muito importante quando a gente está falando de construir estratégia de marca empregadora é a gente estar conectado ao que está acontecendo no negócio. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de tecnologia, é o que a maioria das empresas está passando. Então, dentro do universo de employer branding, é super difícil você entender aonde que você vai focar suas energias. Assim, talvez esse seja o desafio diário da gente ali. Hoje, olhando para uma estrutura gigantesca, né? A Nathalie estava falando do onboarding, a gente está no offboarding, assim, olhando o troço total. É um desafio giga. E aí eu olho, até gostoso dessa conversa, de lembrar como é que foi passar por isso dentro de employer branding. Então, conectado com esse negócio, entender como que a tua marca empregadora pode ajudar nesse sentido, para mim, é a chave. E na maioria das vezes, quando você vai se perguntar mais sobre isso, é claro que a awareness importa, mas existem ferramentas, principalmente falando de inbound, que ajudam a gente a ter uma visão muito mais prática e data-driven dessa jornada e de realmente quanto que a gente está investindo, quanto que a gente está devolvendo para o nosso negócio com essa estratégia. Então, aqui contando bem rapidinho. Que legal, que legal. Isso é uma coisa que eu acredito muito, assim, né? A gente, como RH, né, a gente recebe propostas e caminhos, né, de como a gente pode ativar a nossa marca empregadora a todo momento, né? Todo mundo que é de RH sabe que o LinkedIn, o nosso e-mail está sempre cheio de gente oferecendo uma parceria, oferecendo um evento, e aí sempre fica esse questionamento, né? Tá, qual que é o retorno sobre o investimento que eu vou ter com isso? Como é que isso está conectado com a minha estratégia? E uma coisa que também para mim é essencial legal, passou esse evento, né? Eu posso ter encantado as pessoas nesse evento. Se eu não tenho a base para depois eu me relacionar com elas e manter alto esse nível de engajamento, eu acabo não trazendo todo o retorno sobre o investimento que eu gostaria. Então, para todo mundo que está aqui, né? Eu acho que a dica quando a gente vai falar de employer branding de qualquer ação, né, que surja no nosso caminho, a dica ela tem que estar conectada com a estratégia. 2, você tem que conseguir mensurar. E 3, você precisa ter acesso a essa base de pessoas que você está impactando para depois você continuar se relacionando. Faz sentido, Ana Lu? Total, total. Isso É engraçado que eu acho que você leva um tempo, assim, até você chegar nesse nível de maturidade, sabe? Principalmente porque a gente está falando de um mercado que está formando ainda profissionais e de temas extremamente novos, assim. E isso toca um pouco do que estava sendo falado com a Nathalie também, né? No sentido de dar esse passo à frente, já começar trabalhando a base, já começar construindo pipeline, sabe? Então tem uma coisa aí muito legal, assim, é um ótimo começo. Ótimo. Quer comentar, Nath? Acho que pode Não. deixar todo mundo aqui, porque a gente gosta de bater papo aqui, né? Se deixar, a gente fica a noite inteira batendo papo aqui, os três. Mas quer comentar, Nath? Eu acho que essa questão de buscar, né, as escolhas certas e que estejam conectadas com a estratégia e com o negócio foi um fator determinante aí também nas escolhas que vocês fizeram em relação à marca empregadora, né?
Não, eu sempre digo assim, essa parte, mas assim, eu sempre, graças a Deus, tenho os super especialistas, tipo a Ana, tipo o Kleber, que ajudam, né? Eu tenho, assim, geralmente eu falo, eu tenho a visão ali do todo, mas a hora que você passa todas essas informações, justamente, que foi o que eu levei, né? Quando eu disse que eu fiz um desenho, era justamente falar assim, qual é o retorno, mas de verdade, isso eu aprendi com a Ana mesmo, tá, gente? Não tenho, eu acho que é isso aí, né? A gente liderando, a gente vai aprendendo mesmo. Eu super aprendi com ela, que ela falou, meu, é aqui. Aí que eu olhei o negócio e falei, meu, entendi o todo, e não dá mais para viver sem, né? Eu acho que a ideia foi, não existe, quando as pessoas, às vezes eu converso, né, e eu falo, eu sou uma head de Talent Acquisition que ama mesmo Talent Acquisition, né, que eu gosto, eu vivo, eu faço há muito tempo, já tive convites para fazer outras coisas, eu gosto do que eu faço, mas eu digo, justamente não é, vou lá, gosto de fazer vaga, isso daí eu já faço, assim, com o pé nas costas, mas é o que eu gosto é da estratégia do todo, isso aqui é estratégia. Qual é a estratégia, por qual caminho você vai, como que você vai desenhar o seu time, como você vai fazer essas entregas, qual é o retorno. Então, um exemplo também, que não é de employer brand, mas, pô, criei uma área de VIA-Exec, de tipo Executive Search dentro do meu time, e aí, números altos, mas que eu já tive de retorno em poucos meses, a empresa olhou e falou, uau, tipo, qual é o retorno disso com duas Exato. pessoas e não passando tanta vaga para consultoria? Sim, né? E aí eu ainda brinco com as consultorias, né? Se você, o bom assim, o bom de, né, quem me colocou aqui, eu falei assim, você vai fechar uma vaga, mas depois você vai perder várias, porque justamente o meu trabalho também é esse, né? Então, para mim, tudo Sim. isso é estratégia, e o que eu gosto é a estratégia completa. Então, sem dúvida nenhuma, mais essa parte mais técnica sempre eu pego com as pessoas que entendem 100%, mas Pô, incrível. aproveitando disso para vender internamente. Que legal. E eu acho que, assim, tá conectado com métricas do negócio é essencial para a gente conseguir tomar essas decisões, né? Como RH e como employer branding. Então, quando você está dizendo, por exemplo, né, são decisões que elas impactam o seu custo por contratação, né? Então, provavelmente você tinha um custo por contratação muito alto com consultoria, você internalizou e conseguiu provar para a companhia que valeria a pena fazer esse movimento. E é a mesma coisa com o employer branding, né? Então, alguns dados que a gente gosta de trazer aqui do mercado para ajudar a sustentar, né, até defender com a nossa liderança, né? Você investir em employer branding, ele pode reduzir até 50% o seu custo por contratação, porque são pessoas que já vão conhecer a sua marca, eles já vão estar engajados, e isso vai ajudar em todo o seu processo realmente de talent acquisition. Reduz em 28% o seu turnover, isso são dados do LinkedIn, tá, pessoal? Então, investir em employer branding não é só algo que é nice to have, ele é necessário, porque você consegue construir, né, um canal de aquisição de talentos que ele é mais barato, essas pessoas ficam mais tempo e realmente essas pessoas acabam se conectando mais com a organização também. Um outro ponto, né, que é muito legal dentro desse contexto, um indicador que a gente adora, é que hoje o talento ele tem de 8 a 12 pontos de contato com a marca empregadora antes de decidir se aplicar para uma vaga. Então, assim, a gente tem que fazer muito, né, o consumidor misterioso, né, de se colocar no lugar de um talento e falar como que é a jornada desse cara, né? Eu tenho um site de carreiras, eu consigo que esse cara ache aqui, né, as vagas, entenda como é que é a minha cultura. Então, como é que estão esses pontos de contato que esse talento tem antes de decidir se aplicar por uma vaga? Isso é tarefa, né, do time de employer branding conseguir olhar e melhorar. Muito bem, adorei essa nossa introdução. Eu queria passar uma pergunta para a Ana Lu agora rapidinho, e eu acho que a Nathalie também passou um pouco por isso, né? Tem muitos profissionais de employer branding que eles falam, legal, vou começar a investir em employer branding, eu vou construir um EVP, né? Isso vai demorar, às vezes, 6 meses para ficar pronto, né? E aí, quando você vai levar toda essa estratégia para a rua, muitas vezes algumas coisas também já mudaram, né? E como é que vocês lidaram com isso? Como é que foi a tomada de decisão? E a pergunta é, vocês acreditam que é necessário você esperar o EVP ficar pronto para você conseguir começar essa sua estratégia de employer branding? Gente, desculpa se tiver cachorro latindo, mas não é todo mundo em casa, não. Vamos lá. Eu acho que a gente tem um exemplo muito legal aqui, aí já falando um pouco de Quinto Andar, que a gente está vivendo esse processo agora, né? Então, employer branding nasceu no Quinto Andar dentro de tecnologia. A gente tem uma estrutura hoje de tecnologia no Quinto Andar, que é uma coisa muito massa. Eu acho que foi feita de uma maneira muito inteligente e a empresa começou a ganhar proporções aonde chegou o momento onde que a gente está tendo que olhar para isso de uma maneira mais cross. Por que eu estou contando tudo isso? Eu não acho que é obrigatório você ter um MVP para começar. Então, o que é uma marca extremamente forte, que começou lá atrás e que não tinha essa base ainda tão sólida, não tinha tanta clareza de quais são esses atributos. Então, a gente está buscando isso muito mais agora.
no tamanho que a gente está e depois de já ter lançado a marca empregador. Então, esse é um compasso que ele é um compasso muito interessante, porque o teu negócio não para você desenhar o teu MVP. E se você está alinhado com a tua estratégia de negócio, você entende que você tem um momento onde você tem que atender aquele núcleo. Então, isso te ajuda também a priorizar essas etapas. Então, não, eu não acho que seja necessário um MVP para você começar. E, sim, é importante você atender o seu negócio. Então, acho que antes de qualquer coisa, sente com o negócio, entenda quais são suas necessidades, quais são suas prioridades, o que está pegando mais fogo, quais são as quick wins, quais são as coisas que você vai resolver no longo prazo. E, de novo, cenários e cenários diferentes. Acho que para cada lugar que você está, para cada diagnóstico, você vai ter um caminho diferente que você vai explorar. Na Johnson foi um, no Quinto Andar é outro, na Match a gente estava conversando sobre outros tópicos, então eu acho que é muito importante essa escuta. É isso que vai fazer diferença no final do dia, não o MVP ou qual caminho que você vai escolher ali. Totalmente de acordo aí com a Ana Lu. Eu acho que aqui tem um pouco, e eu concordo, eu não acho que tem que ter o MVP pronto. Algumas empresas com certeza já têm isso, e principalmente empresas, de repente, que já vem como, por exemplo, uma Johnson, outras empresas que já têm isso um pouco mais estruturado antes e já partem, né, daí. Aqui também, justamente o que a gente tem se eu fosse esperar isso, não ia dar para começar, porque isso, eu acho que ao contrário, eu estou conseguindo aportar, trazer coisas para agora a gente construir um MVP com o que eu estou pegando também de toda essa relação e do que está acontecendo. E isso é interessante. Então, aqui a construção está sendo ao contrário. O que eu estou aprendendo, eu vou levar e a gente vai fazer o MVP. O que a gente vende, com que base que a gente fez tudo isso? A palavra de verdade é transformação. Então, quando eu vou conversar com uma pessoa e eu vou falar, olha, você vai trabalhar aqui na Via, tem isso que é super legal, é autonomia, que nem eu falei, eu fui lá, falei um projeto na hora, eu saí com ele aprovado, tal, e tal, e tal, e tem esse outro ponto aqui que a gente está em transformação, então como toda transformação, algumas coisas têm, os processos ainda não estão tão organizados, então tudo isso também é uma construção do que? Da cultura, porque a gente está construindo realmente uma cultura diferente nesse momento aqui na Via. Eu acho que ela vai tomando forma com o passar do tempo, e eu que, né, bom, principalmente presto muita atenção nisso, já consigo enxergar qual é essa cultura e principalmente utilizar tudo que tem de novo e o que a gente tem de novo e o que é importante do que já veio de antes. E aí essa mistura e a gente trabalhando em tudo isso, com certeza agora a gente vai atrás do MVP. Então, estamos indo no caminho em relação ao que eu já tinha vivido antes, ao contrário. E eu acho que é super válido que a gente vai ajudar nessa construção. Fico muito feliz. Total. E assim, para adicionar, de novo, acho que chega um momento onde é importante você conhecer os seus atributos, sim, acho que isso é um fato. Todo mundo vai, em algum momento, passar por isso. Quanto mais evoluída vai ficando a marca. E um outro exemplo de um outro cenário, Nath, que a gente pode contar, é um pouco o cenário que a gente estava na Johnson. Então, a gente tinha um MVP, olha a dificuldade, que ele era um MVP global, que ele não conversava com a realidade que a gente tinha dentro de casa. Putz, que foda! E a gente tinha exatamente que mexer a nossa agulha ali, o nosso ponteiro, para que isso começasse a ser verdade, sabe? Então, eu acho que eu fico até muito mais confortável de estar falando sobre esse tema nesse momento, dentro desse contexto, com as pessoas mais maduras, com a liderança, entender melhor o que isso é, por que isso é válido. Então, e assim, de verdade, para quem está começando do zero, comece. Né, Ná? Comece. Comece. Eu acho que é isso. Então, pensar... Escute e comece. Exatamente, é pensar em começar realmente a olhar para site de carreira, né? Pensar em mídias sociais, é pensar em todos esses pontos de contato que você tem, né, com o talento, como é que você consegue realmente levar uma mensagem mais consistente e assim, Employer Branding, né, é maratona, não adianta achar que é uma corrida de 100 metros, né, gente? Então não é uma coisa que vai trazer resultado exatamente no primeiro momento, entendeu? E a gente precisa entender que se a gente não começar a investir nisso agora, depois a gente vai atrasar ainda mais, né, a colheita de resultados disso. Então, realmente começar, né? Eu acho que no caso da Via, a gente queria muito trazer essa transição, né, de uma empresa mais focada em varejo para uma empresa de tecnologia, né? Isso casou muito com o momento de transição da marca institucional também. Então, a forma como a gente se comunicou, os materiais que a gente começou a fazer, redes sociais de carreira, acho que foi tudo para podcasts, né? Então, uns conteúdos incríveis que a gente estava criando, foi tudo para começar realmente a ajudar nessa transformação. E a marca empregadora, eu acredito, tem um papel muito grande também nessa transformação de uma marca institucional. Então, acho que foi muito legal, né, Nath, essa conexão, como essas duas coisas aconteceram de forma sinérgica,
e independente de a gente ter o EVP, que eu acho que agora você mais madura vai olhar para isso, a gente conseguiu o objetivo de começar a se comunicar com esse público entender todos os desafios e o que tem para ser construído aí dentro da Via, né? Sim, uma grande jornada, tô aprendendo pra caramba. Muito legal. Bom. Muito bom. Ana Lu, eu queria pegar um pouco dos seus inputs sobre ferramentas e métricas, né? Então, assim, como que você vê hoje que a gente tem que medir, né, as ações de employer branding? Que ferramenta que você acha que faz sentido para ajudar nesse processo também? Eu acho que é sempre um desafio, uma coisa que a gente sempre olhava muito, né? Às vezes você está fazendo um monte de coisa de employer branding de um lado, hackathon, evento, um monte de coisa, investindo uma grana, e do outro lado você está com os seus recruiters sofrendo para fechar vaga, né? Como é que a gente faz esse match para essas duas coisas se conectarem e a gente conseguir saber exatamente o que eu estou fazendo aqui de employer branding e como que está impactando o trabalho dos meus recrutadores? Discussões muito calorosas sobre esse tema, mas assim, é um tema tão importante, né? A gente está vivendo isso agora. E é legal que essa área, né, que eu estou estruturando, ela existe há 4 meses. E, cara, dá vontade de você fazer tudo ao mesmo tempo. Meu Deus, dá vontade de pegar, não pega isso aqui, já vai com esse projeto, e é difícil botar isso na ordem. E eu fico com essa dor exatamente porque eu sei o quanto isso é importante, né? Eu estou vendo os recrutadores ali de algumas áreas que eu já sei quais são as minhas áreas-chave para o ano que vem, passando por essa dor, e eu quero entregar o pipeline para eles. E é sobre isso, né? No final do dia, você trabalhar com áreas de marketing é importante, super importante, você vai construir sua marca, sua reputação, faz parte da estratégia, faz parte do processo. No entanto, no final do dia, como que isso está gerando pipeline para as pessoas que estão lá na ponta, né? Para os recrutadores, para Talent Acquisition. Eu sou muito grata na jornada de ter começado a olhar employer branding dentro de um time de TA. Né? Então, eu ficava ali dentro com a Nath, porque eu via isso. E isso fez toda a diferença. E às vezes você vê profissionais de employer branding que falam do tema que estão muito desconectados ainda do recrutador, do gerente de TA, do head de TA, e essa estratégia ela tem que ser uma coisa só. Né? Então, a nível de ferramenta, quando eu penso nesse tema, a primeira coisa que vem na minha cabeça é inbound recruiting, que é realmente a estratégia que vai formar a pipeline, que vai trabalhar a sua marca empregadora, que vai te fortalecer, mas que também vai construir esse relacionamento e deixar essa pessoa mais preparada e entregar ela para o recrutador. É sobre isso. Né? A Matchbox tem o Spark, que é o nosso baby, né? Obviamente tem um carinho gigantesco pelo Spark, a gente conversa bastante sobre isso, que é o lugar onde isso pode acontecer. Uma das coisas que eu acho mais massa em relação à ferramenta é que o Spark ele se conecta com a ATS. Você consegue ter essa devolutiva exatamente de quantas pessoas que entraram no seu pipeline ou entraram na sua base que estão ali ativas para o recrutador. Sejam elas pessoas contratadas, a gente sabe que essa linha do tempo às vezes ela é longa, uma pessoa ativa que é 6 meses para candidatar, porque vai ter aquela vaga perfeita com fit para ela. Mas você também consegue ver no final do dia quem são as pessoas que estão interessadas, quem são as pessoas que estão aplicando, quem que aquele recrutador olha e, putz, olha só, essa e essa pessoa vieram do trabalho de marca empregadora. Isso é muito legal. Eu fiquei muito tempo procurando isso quando eu estava na Johnson. A gente já estava conversando, ele fazendo várias trocas por lá. A primeira vez que eu vi a ferramenta, eu falei, caramba, que massa, tipo, é isso. Então, acho que é uma ferramenta bem legal. A nível de métrica, e aí, de novo, né, falando de marca empregadora, de percepção de marca, quando eu estou avaliando o nosso trabalho, como que a gente está, eu tenho métricas relacionadas a awareness também, então eu gosto de avaliar como que as pessoas estão interagindo com o meu conteúdo, como que as pessoas estão engajando com a minha página, se eu estou gerando visita, se eu não estou, como que eu estou aumentando o meu número de seguidores, porque no final do dia essas coisas também são importantes. Mas, de uma maneira linear, a awareness é uma partezinha dessa jornada. E aí depois a gente está falando das taxas de conversão. Então, da conversão levar essa pessoa para o seu site, do seu site esse visitante ele se torna um lead, ou landing page, ele se torna um lead, você começa a nutrir, você tem todas as taxas de e-mail, de abertura de e-mail para saber se essa pessoa está interagindo com você legal ou não, até o momento em que finalmente ele vira ali um lead aquecido para ser abordado por um sourcing, ou tem uma vaga. Então, acho que essas são métricas muito legais para a gente falar quando a gente está olhando para estratégias mesmo de marca empregadora. Legal. Acho que é isso. Não sei se eu esqueci muito de alguma bom. coisa. Muito bom. Não, excelente. Pô, muito feliz de ver pessoas que são referência aí também, que já vêm trabalhando e aprendendo muito sobre employer branding online com a gente. Então, Bruna Mascarenhas, obrigado pela audiência.
A Laura também, Del Giglio, fez uma pergunta incrível aqui, a gente vai trazer, o Thiago, do Grupo Boticário, Sara Neves, enfim, muita gente querida, especial, Camila Rala também. Então, muita gente bacana, especial, e que já trabalha com esse tema e que está aqui para aprender e trocar. Muitos de vocês vão poder estar aqui também contando um pouco do case e dos desafios de vocês no próximo EB Insights, porque realmente a ideia é que a gente traga cada vez mais temáticas e uma conversa aberta e ampla sobre Employer Branding, tá? Inclusive, eu queria convidar todos que tiverem interesse. A gente está criando um canal no Telegram, que é o EB Insights, muito focado em troca de experiências, tá, pessoal? Então, realmente tudo que a gente está fazendo aqui, né, e essa troca, e depois a gente vai mandar o link lá também, a gente quer levar para o Telegram, a gente quer levar para um canal onde a gente possa se comunicar com mais frequência e de forma mais ágil também. Não precisamos de um evento para isso, né? E aí a gente está colocando aí o QR Code na tela para quem quiser já entrar no grupo. Vai ser um prazer receber e trocar com todos vocês, tá? Bom, super legal ter falado do Spark, Ana. A gente acredita muito que faltava um hub, entendeu? Onde tudo que a sua marca empregadora está tocando de alguma forma, você consiga tangibilizar, e todas essas pessoas você consiga continuar o relacionamento com ela. Seja uma pessoa que passou por um processo seletivo, foi reprovada, seja uma pessoa que você impactou num evento, seja alguém que você viu no LinkedIn, enfim, todos os locais onde a sua marca empregadora está se conectando, é importante que você consiga ter um ownership, né, de manter um relacionamento com essas pessoas e uma consistência de realmente continuar essa jornada, né? Às vezes você tem um touch point, mas é importante que você continue. A gente tem uns cases muito legais aqui de clientes nossos, né, em que o cara contratou um desenvolvedor sênior, e aí quando você vai ver a jornada dessa pessoa, ela converteu em um material 8 meses antes, e ela teve 38 aberturas de e-mail até realmente ela decidir se aplicar para uma vaga, ela participar do processo e ser aprovada. Então, assim, às vezes a jornada dessa pessoa, né, com aquela marca empregadora, ela vai ser uma jornada longa, e o Spark ajuda muito nessa questão de você fazer isso em escala. Então, gente, muito, muito legal o nosso papo aqui, estou gostando muito da troca com vocês. Vou trazer aqui algumas perguntas do nosso público. Bom, o Thiago, né, do Grupo Boticário, aqui ele trouxe um pouco do contexto de Employer Branding num universo pós-pandêmico, né? Então, a gente passou por um momento, né, onde muitas das conexões que elas eram presenciais, e vocês duas, a gente falou muito sobre o Let's Talk, que era um projeto da Johnson, né, de ir para dentro das universidades. De repente chegou a pandemia, precisamos mudar tudo. Como é que vocês veem Employer Branding nesse mundo pós-pandêmico e essa conexão com os talentos, sejam eles colaboradores, sejam pessoas que a gente está querendo atrair? Quer falar primeiro? Não, pode falar, Aninha, fala. Tá travando um pouquinho. Não, pode ir. Não, na verdade, como a gente vê num pós-pandêmico, é que eu acho que assim, eu acho que nada já existia de antes, e se antes tinha, agora o mundo é assim para sempre, né? Então, toda essa parte do relacionamento de tecnologia com as pessoas e tudo mais, eu acho que ele vai continuar. Agora, eu não entendi direito na pergunta aí, Kleber, eu também tenho uma travadinha para mim. Se você puder só ler o final, eu entendi a parte do pós-pandêmico, mas eu acho que eu não peguei a última parte que você falou. Boa, deve ter travado um pouquinho. Então, a pergunta do Thiago precisamos falar sobre Employer Branding no universo pós-pandêmico, né? Como é que a gente garante essa conexão com os talentos, seja um talento que eu estou tentando trazer para conhecer a minha marca, seja alguém que já está trabalhando aqui dentro da minha organização. Olha lá. Perfeito. Ué? Oi, Ana Lu, quer comentar? Oi, posso comentar. Bom, Thiago, caramba, que pergunta. Eu já estava começando a pensar sobre isso, que a gente vai estar mais bem elaborada aqui, mas é realmente uma pergunta massa. Pensando no universo pós-pandêmico, a minha visão sobre isso é que a gente tem que aproveitar com os aprendizados que a gente teve durante a pandemia, e foram muitos, eu posso dar alguns exemplos aqui, tirar essas coisas que a gente conseguiu evoluir de marca empregadora e conseguir fazer essa casadinha depois no próximo ano. Exemplo,
Durante a pandemia, até a Jane, ela tá aqui nesse chat também, que eu já vi ela comentando, a gente lançou um programa super legal, ela foi a pessoa que foi a grande idealizadora desse programa, que foi o Tardes com J&J. Então, a gente lançou o programa e a gente começou a captar a base, aquela base que eu contei, de onde a gente contratou boa parte dos estagiários que veio desse programa. Isso é um grande aprendizado na medida que a gente conseguiu colocar muita gente... Não, voltou. Muita gente... conseguiu impactar muito mais gente nesse universo. Desculpa, do moço e caiu, assim, gente. Eu vi a foto dele só. Fica tranquila, Ana. A gente conseguiu impactar muito mais gente online do que a gente conseguia, daí, de fato, fazendo aquele trabalho de formiguinha ali na universidade. Isso conversa muito com a estratégia de inbound, né? Que ela é uma estratégia escalável, assim. E isso é definitivamente algo que eu gostaria de continuar fazendo dentro da nossa estratégia. Então, os encontros virtuais, continuar nutrindo a base, continuar olhando para inbound recruiting dessa maneira mais estratégica. Mas, pensando por outro lado, né, o que a gente volta daí a ganhar? E aí, uma das coisas que toca muito pra gente, principalmente vai vir depois da formação do BBB, é como que a gente vai gerar essa percepção de marca, né? Como que a gente vai começar a se posicionar, trazer mais visibilidade, né, para esse tema. Tem um gestor meu que eu trabalhei, que é uma pessoa que eu amo muito, que ele falava assim, que não é visto, não é lembrado. E é mais do que não ser visto e não ser lembrado, né? Você ser visto, ser lembrado, se posicionar corretamente ali dentro dos lugares onde você tem que estar. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, você vai para um evento presencial já com uma outra perspectiva, assim. Eu não vou para um evento presencial sem uma landing page de captação, assim, isso não existe, né? Se eu tiver que andar ali com o meu QR Code, que não dá mais que as pessoas tiram, vai ser isso que vai acontecer. Mas eu acho que isso é legal para trazer para a mesa. Assim, é uma ótima pergunta. Então, eu ficaria com guardar esses aprendizados que a gente já teve nesse momento pandêmico e unir eles depois, né, nesse segundo momento, as coisas que a gente vai, espero, poder voltar a ter como eventos presenciais, que são uma coisa super forte, né, para posicionamento de marca. Ótimo. Muito bom. Agora eu consigo responder, gente, desculpa. Vamos lá. Eu acho que Pode falar, Nath. Dá para escutar, né? Sim? Dá para te escutar. Eu acho que assim, né, como eu estava dizendo, com certeza não tem volta atrás em que sentido. A gente sempre teve eventos online, né? Então eu acho que eles sempre existiram. Eu vou ser muito sincera com vocês, que eu sou a pessoa que eu sempre gostei muito, muito do ao vivo. Então eu não sei se ela não lembra, mas quando a gente começou a conversar um pouco sobre justamente entrevista, que tinha que ser entrevista online, eu falava, não, juro por Deus, gente, entrevista só online, você tem que ver o candidato, a pessoa tem que vir, ela tem que estar aqui. Eu era assim, não que eu achasse que não funcionava, mas eu sempre achei que se a pessoa fosse, seria diferente. Vou ser bem sincero. Então eu tive muito que falar, o mundo agora é esse aqui, é isso que a gente tem para viver, e eu vou ter que fechar vaga, e eu vou ter que tocar um time, e vai dar certo. E foi a partir daí que eu comecei a perceber também que, assim, sim, vamos ter, como a Lu disse, os eventos online, eu sou a favor, eu amo, mas ao mesmo tempo essa história de manter a distância, ela funciona, ela tem muitos ganhos, e por que não as duas coisas ao mesmo tempo? Mas a gente consegue ter gente de outras cidades, de outros países, de outros lugares que antes ficavam totalmente de fora e não se pensava num híbrido, né, por assim dizer. Então agora, com tudo isso que está acontecendo, de verdade, eu sou a primeira pessoa a falar, tá, dá para fechar vaga sim, de qualquer jeito, de longe, dá para fazer um evento, dá para captar candidatos, mas eu vou continuar dizendo que, assim, tô com muita saudade do presencial, de ter um monte de gente lá segurando. Nossa, total. muita saudade, mas funcionar, legal. Funciona. Mas tem a abertura de todo mundo de que agora, se for um híbrido, rola, que essa pessoa que está longe, ela não está fora disso. Então, eu acho que essa parte da pandemia trouxe muito vamos olhar aqui, vamos ver que funciona mesmo, que a tecnologia não só existe, senão que veio para ficar de formas diferentes aí na nossa vida. Muito bom, muito bom. Eu acho que em alguns momentos, né, no online você não vai ter tanta profundidade, mas você precisa ter bastante consistência, seja no relacionamento com seus colaboradores, seja nessa estratégia de captação. Então, legal, você vai ter que se comunicar com mais frequência, você vai ter que ter uma comunicação mais personalizada com essa pessoa, mas eu acho que tem benefícios interessantes, sim, da estratégia online e até em questão de mensuração. Bom, passando para uma próxima pergunta aqui, né, eu queria ouvir um pouquinho a pergunta da Laura aqui, né, a líder de Talent Acquisition, Early Career e Employer Branding do Grupo Boticário, sobre estrutura de Employer Branding, tá? Então eu queria ouvir vocês, né? A Ana Lu falou um pouco do papel do Sourcer até, né? E é legal a gente esclarecer aqui, né? O Sourcer,
ele é a pessoa que normalmente ela fica no meio ali entre o time de Employer Branding e os recrutadores. Então, ele qualifica, ele entende o momento de carreira dos candidatos, ele cria pipelines, né? Ele recebe esses leads que o time de Employer Branding tá gerando. É uma estratégia que hoje o Google usa, o Nubank usa, Acreditas usa, as grandes empresas que hoje têm feito muita coisa legal em Employer Branding têm usado. E eu queria te ouvir, Ana Lu, um pouco sobre a estrutura que você desenhou. Aí eu sei que você teve a oportunidade de pensar essa estrutura e escolher, né, as caixinhas. E também se você acha que Employer Branding deve ficar embaixo de comunicação, embaixo de RH, que é sempre um desafio também. Queria te ouvir sobre isso. Caramba, que responsabilidade! Eu já sei a resposta. A Nath estava falando. Já sei a resposta. Oi, Laura! Conhecemos essa Laura fantástica aí, né, Laurinha? Muito. Que responsa, mas vamos lá. Uma das coisas, eu acho, que mais brilha meu olho no desafio que a gente está hoje é essa possibilidade de olhar para a marca empregadora de uma perspectiva muito mais ampla do que eu jamais pensei que eu conseguiria. Então, eu tentava influenciar ali caixinhas, a gente tinha vários projetos, né, Nath, por squad, e agora eu olho para isso tudo dentro de uma caixa só. E isso é muito legal, a Laura tá rindo. Isso é muito legal. Eu acho que a gente está num momento, assim, enquanto marca, de uma liderança muito consciente, assim, muito estratégica e que entende o papel disso, acho que assim como a Nathalie, de quão importante você ter a estratégia de marca empregadora agregada à tua estratégia de negócio, à tua estratégia de RH e à tua estratégia de pessoas. Então, assim, é um pontinho ali a mais. Então, hoje a minha estrutura, ela fica dentro de RH e ela é uma estrutura que ela se chama Journey exatamente por isso, porque ela olha desde o primeiro dia, desde o primeiro contato com o post que você viu no LinkedIn até o teu offboard. Então, a maneira como você... O que acontece quando você se desliga ou eventualmente, um desligamento voluntário. Então, tudo isso está conversando com a nossa estratégia de employer branding, de marca empregadora. Cara, isso é riquíssimo. Isso é riquíssimo. E aí, quando eu paro para olhar uma estrutura assim, e uma estrutura de employer branding ali embaixo de comunicação, eu acho que você perde um pouco disso. Eu não gosto de falar do que é certo, do que é errado, da onde que as coisas têm que estar ou da onde que as coisas não têm que estar. Acho que cada um tem o seu cenário, sua estratégia, os seus objetivos. Mas o que eu vejo é que você acaba perdendo um pouco disso, que como que a tua marca empregadora, no final do dia, está devolvendo isso para o negócio, está devolvendo isso para a RH, devolvendo isso para a Talent Acquisition, que são os seus maiores clientes, sabe? Então, acho que isso fica um pouco perdido. Você trabalha muito bem o posicionamento da sua marca, como que a tua marca está sendo falada em PR, que é super legal, mas você esquece o principal, que é esse vínculo, esse elo daí com a estratégia de RH e de Talent Acquisition. De qualquer forma, comunicação, cara, eles são meus maiores parceiros, assim como a Nath estava falando, assim. São áreas que trabalham muito juntas, e é exatamente assim que tem que ser. Então, a gente é quase que uma ponte daí entre o RH e a comunicação, e a gente se conecta dessa forma. Então, aqui contando um pouquinho de onde está a nossa estrutura hoje. Cara, eu fico feliz demais de pensar nessa estrutura, simplesmente. Eu estou muito feliz de estar aqui também, lembrando os percalços do caminho, porque como é difícil você fazer uma coisa que ninguém fez. Caceta. Mas acho que é um pouco disso, mas é muito gostoso também. Que legal, eu acho que vocês duas tiveram essa oportunidade, né, de pegar muitas vezes um quadro em branco e pensar e aprender e testar hipóteses. Eu acho que isso é muito valioso. Gente, vamos aqui para algumas últimas perguntas, né? A gente está quase chegando no final do nosso papo, é um papo delicioso aqui que eu adoro conversar com vocês e ouvir o insight de vocês, de quem está no front aí tomando as decisões e vendo o impacto disso no negócio. A gente tem algumas perguntas aqui, né? Trouxeram a pergunta de o que vocês recomendam para quem está começando na área de Employer Branding? Assim, qual é a dica? Que conteúdos que essa pessoa deve buscar? O que ela deve começar fazendo? Enfim, por onde começar? Assim? Acho que é um dos pontos que a gente queria endereçar aqui no nosso tema de como construir uma estratégia de Employer Branding do zero. Aí eu vou falar uma parte, a parte mais, assim, técnico nesse sentido, com certeza a Ana Lu é melhor. O que eu vou dizer, com certeza, assim, primeiro é que a gente já falou um pouco aqui, não tenha medo, se joga, tipo, vamos começar.
né? Então, justamente, não tem um lugar certo ou um lugar errado. Se estava em RH, se está em comunicação. Para mim, o primeiro tema é, vamos juntar, é marketing. Aqui na minha empresa parece que é marketing, comunicação, RH. Vamos fazer uma primeira reunião, vamos ver como que a gente cria um ecossistema. Esse é um ponto que, por exemplo, nesse momento eu continuo aqui fazendo, né? Principalmente que aqui eu tenho outras empresas. Então, a compra de uma startup. E aí, a marca é Via, só é Via, mas aí tem Casas Bahia, mas tem Ponto, mas tem a Zap. Então, sempre pensar nesse ecossistema e pelo menos já chamar, puxa uma primeira reunião, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é um ponto super importante. Faça benchmark. Quantas empresas tem? A gente está disponível. Tem a Ana, a gente tem time. Então, o pessoal gosta de conversar sobre isso. Quem gosta de verdade, com certeza vai estar disponível. Né? Eu acho que desenho uma estratégia minimamente, mas aí a parte de conteúdos, com certeza, eu sempre conto aí com um especialista, né? Então, eu não sou a especialista exatamente do conteúdo. O que eu sei que precisa? Eu quero mostrar como é aqui trabalhar na Via, quais são as coisas importantes, mas a parte do conteúdo, por exemplo, no meu caso, eu conto com, por exemplo, o pessoal da Matchbox, que me ajudava, ou a gente tem justamente o pessoal de comunicação, ou o pessoal de marketing, então o conteúdo dá para você também pegar um pouquinho de cada um, mas eu acho que por onde começar exatamente no conteúdo, eu aprendi com vocês, aí eu vou deixar para vocês responderem, né, Ana? Maravilhosa, aprendemos muita coisa juntas, Nath. Eu tava lembrando de uma coisa, foi uma das dicas que eu pensei aqui, e agora até pensei em outra que me fugiu. Primeira, cara, antes de qualquer coisa, já falei isso aqui 5 vezes, eu vou falar a 7ª. Se conecte ao seu negócio, se conecte às redes de área e entenda o que está acontecendo. É a primeira coisa. Você não precisa de dinheiro para fazer isso, você não precisa de verba, você não precisa de nada, você precisa se conectar e entender como que marca empregadora vai te ajudar a resolver um determinado problema, né? Como que você vai fazer isso. Então, a minha primeira dica é investir em diagnóstico, assim. Eu acho que até o Kleber falou da Scale Up, né? Um dos grandes desafios que a gente tem hoje é fazer planejamentos e criar estratégias enquanto a coisa já está acontecendo, assim, é difícil demais, mas, cara, eu faço questão de parar e de escutar, assim, e isso sempre me traz coisas muito positivas, muito boas. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei no Canadá foi escutar todo mundo, eu sentei com todo mundo e eu escutei todo mundo que eu precisava escutar sobre esse tema. A outra dica que eu daria, que daí eu já é um pouco fora do universo, eu acho que o mercado de marca empregadora, ele está preparando profissionais ainda de employer branding, né? É um tema novo, tá todo mundo querendo aprender, todo mundo se juntando ali e buscando referências sobre o tema, e eu consegui navegar bem nesse universo porque eu tinha um background de marketing. Isso me ajudou mais. Demais. E eu acho que a dica que eu daria é procurar referências externas, assim, na frente de você. A Nath sempre falava isso para mim, né? Você sempre tá olhando para fora de casa, sempre tá olhando para fora do muro, você sabe o que está acontecendo lá fora. Quando a gente trabalhava junto, elas me mandaram para o evento de marketing de 3 dias, eu fiquei 3 dias imersa, ouvindo sobre marketing. Puta, olha a diferença que isso não fez para o negócio. Eu voltei com o planejamento inteiro do ano, assim, tipo, é isso que a gente vai fazer, esse caminho. E era um evento, inclusive, que falava muito de inbound, que é o RD Summit, eu recomendo, acho que tá rolando o RD Hostel por aí agora. Assistam, é gratuito. Então, acho que buscar referências, sabe? Ver coisas além do que você está conseguindo ver, seja você um profissional de comunicação, seja você um profissional de RH, então acho que você tem que procurar essas outras referências aí para conseguir sair nessa estratégia, nessa área. Excelente. O RD Summit para mim também foi muito marcante, também foi onde eu decidi que realmente a gente ia construir um produto análogo ao que o marketing e vendas fazem para o RH, que é o Spark. Então, foram 3 dias também imerso, ouvindo sobre marketing e vendas e fazendo todas as analogias para RH. É mágica. Acho que vocês voltaram juntos desse evento, porque eu lembro quando a Ana Luísa voltou com essa história. E aí fiquei na cabeça, não, a gente tem que criar não se encontrou, né? Se a gente tivesse encontrado, a gente ia revolucionar o mundo em 2018. Não, mas é muito real, é muito real. Uhum. Nossa, Nath, eu gostaria de ir com você um dia. Um dia a gente, quando voltar presencial, aí vai ser um evento presencial que nós vamos juntas. Eu vou, muito então, bom. Com certeza. Muito bom. Tem uma pergunta aqui sobre um pouco como é que a gente usa, né, o Employer Branding para incentivar e engajar os nossos colaboradores a serem embaixadores da nossa marca, né? Como é que é isso? Como é que é essa conexão e como que a gente torna isso algo também que a gente, como RH e como EB, incentiva e mensura? Essa pergunta é sempre muito boa, né, Lu? Acho que dá para pensar em inúmeras coisas, mas
Só para começar aqui, engraçado, esse é um ponto justamente que a gente está trabalhando bastante aqui no momento dos embaixadores, né, que a gente chama, né? E quem são esses embaixadores, né? A gente aqui tem um grupo tão diverso, porque a gente tem ali, justamente, tem a galera de loja, até a galera que a gente tem em tecnologia, a gente tem públicos muito diferentes, e a gente tem, inclusive, um dos projetos dos trainees, que são os primeiros trainees da Via, né? Que nós contratamos esse ano, eles falaram, a gente vai fazer. É muito legal, porque eles pegaram isso, assim, para eles, e eles começaram a trabalhar aqui dentro da companhia, puxa, e aí em diversos eventos, eles participam, eles puxam a galera. Então, os embaixadores, para mim, sempre eu acho que de onde tudo começa. Eu acho que a gente pode ter ali a ideia, mas a gente tem que ter essas pessoas dentro da companhia para replicar. E você sabe, quando você joga, você sabe quem gosta mesmo, quem posta, quem tá lá. A gente tem o Via Lovers também, que é outro tema tipo de embaixadores que a gente tem. Então, aquela galera que você vê que gosta de postar, que posta o seu dia a dia. Então, o tema de embaixadores, para quem vai começar, sem dúvida, é você saber quem tá aqui na companhia que realmente gosta, que é pessoas que sabem se comunicar bem, pessoas que vão pensar fora da caixa, que seja de áreas diferentes, totalmente diferentes, assim. Tem embaixadores aqui na loja, tem embaixadores aqui em tecnologia, então, sem dúvida nenhuma, para mim, esse é um dos pilares, assim, e a gente está trabalhando fortemente no tema de embaixadores para fazer todo o employer branding, viu? E aí é uma coisa, né, Nath, que às vezes, né, criar um programa de embaixador estruturado é algo que demanda, né, mas assim, como é que você cria, né, uma versão, e às vezes são coisas simples, né, uma coisa que funciona muito para a gente aqui na Matchbox é tudo que o nosso RH faz, ou tudo que tem de bacana da empresa, a gente manda e-mail para todo mundo e dá ferramentas e até sugestões de posts para essa galera postar nas redes, né, então não sei se vocês viram agora que o Itaú fez 97 anos, tipo, milhares de funcionários postando há quanto tempo eles estavam no Itaú. Isso, assim, flodou as redes sociais de muita gente. Até queria ouvir nos comentários aí se vocês foram impactados também. Então, assim, quando você incentiva e dá ferramentas e conta o que está acontecendo, né? Então, um exemplo legal, né? A gente fez os podcasts aí na Via, gravei um episódio, inclusive, com a Camila, com todo o time, e a gente contar para a organização que isso está rolando ajuda a empoderar o RH e também incentiva essas pessoas a compartilharem essa mensagem nas redes dela, o que traz muito alcance para a marca empregadora. Ana Lu, quer comentar um pouquinho? Menino, a gente acabou de ter o nosso primeiro LinkedIn Day Quinton Dar, foi essa semana. Foi pensando já um pouco nisso. Então a gente tá... pois é, a gente está começando a movimentar isso um pouco mais. Foi super legal, foram 700 pessoas ali ao vivo, uma menina, mas participaram muito, a nota do evento foi bem massa, acho que foi uma conquista legal pra gente, porque a gente está começando a movimentar mais essa agulha cross. Então, o nosso EB, ele sempre olhou muito para tecnologia, muito para aquele público, a gente tem outras não sei quantas mil pessoas que estão também interessadas no tema e que querem saber mais como eles podem ser embaixadores da marca. Além disso, então, acho que é óbvio, né, que esse tema é extremamente importante. Tem um outro lado também, que é esse lado de, para você gerar employee advocacy, você precisa saber o que as suas pessoas estão procurando, né? E como que você vai conseguir endereçar isso para elas. Então, aquele employee advocacy original. Então, nossa, eu tô aqui, mas, putz, eu tenho esse super problema que é, sei lá, X. Como você vai chegar nisso com mais força e você começar a gerar essa experiência organicamente? Isso tem me tocado num lugar muito especial. Eu ando pensando bastante sobre esse assunto. Não sei como responder, mas eu tô bem animada e talvez que o resultado do MVP consiga me dar de como é que eu posso melhorar ainda mais a experiência genuinamente das pessoas para que elas sejam embaixadores da marca organicamente, além da forcinha que a gente dá com todas essas ações aí que foram faladas. Muito bom. A última dica tem uma pessoa como a Ana Lu no seu time aí que tá tema. Essa parte que eu sempre fui boa. Qual é o time que eu preciso para poder fazer acontecer, né? Acho que nesse daí que é a minha maior experiência e com certeza expertise. Legal, legal. Muito bom, gente, muito bom. Pô, o conteúdo tá de muito alto nível, assim, acho que para todo mundo que trabalha com Employer Branding, independente se está começando agora ou se já está no estágio mais avançado, são insights e são questionamentos que são muito relevantes. Vou tomar a liberdade de a gente usar mais 3, 4 minutinhos aqui, porque eu queria trazer um questionamento que, enfim, eu imagino que deve ser dor da grande maioria das empresas que estão participando com a gente. Como eu uso Employer Branding para contratar talentos de tecnologia? Boa sorte. Ou pode, vai, tem.
Cara, eu vou falar aqui, vestindo o chapéu de uma pessoa que eu amo de paixão, que é a Kézia. Se quem tá assistindo ainda não segue a Kézia, sigam. Kézia é incrível, na boa, gente, eu amo Kézia. Eu falo isso pra ela dia sim, dia também, noite e dia. Meu Deus, que mulher fantástica. Ela começou a estratégia de marca empregadora do Quinto Andar e ela sempre trabalhou bastante com foco em tecnologia. Eu acho que, assim, boa parte dessa contribuição dela é o que faz a gente estar onde a gente está hoje, sabe? Então eu admiro muito isso nela, a maneira como ela posiciona a nossa marca, a maneira como ela fala, assim, é um aprendizado diário fazer essa tratativa com ela. E eu acho que pensando no público de tech especificamente, a gente tem um desafio muito grande. Por isso que eu acho que a jogada dela de fazer essa área ali dentro foi uma jogada muito inteligente, porque ela conseguiu ali sair na frente quando as pessoas ainda não estavam olhando para isso com tanta força. A gente tem duas frentes hoje que são frentes que eu me orgulho muito, assim, que são do trabalho da Ké. Uma primeira frente, ela está mais conectada com talentos que estão entrando no mercado, então tem até um grande projeto que ela entregou há pouco tempo, que se chama Código Preto, né, que é um projeto, né, para pessoas desenvolvedoras. Foi incrível, a gente conseguiu gerar contratações a partir do projeto, um trabalho muito massa. E agora a gente vem conversando daí cada vez mais de tá bom, legal, foi muito massa o evento, como é que a gente escala isso, a gente consegue falar daí com o público de tecnologia e construir relacionamento com eles em uma proporção cada vez maior, porque a gente tem pipelines grandes aí pra gente completar. Então, acho que essa é um pouquinho da visão que eu tenho daí de talento de tech, mas super importante dar uma atenção especial para esse público. Né, Ná? Com certeza. Não, sem dúvida. Eu tenho um tema aqui, que é esse, mas é diferente, porque vocês nasceram, né? Um tech, né? Então, vocês já nasceram e veio no DNA. A situação que eu tenho aqui é assim, né? Nós migramos para isso e nós temos um mundo misto, digamos assim, né? Então, e aí a gente teve, eu vou dizer a verdade, eu nem sei, espero que tenha alguém aqui justamente para escutar, mas a gente comprou uma startup chamada Inove XP, que é uma galera muito legal, que quando eles chegaram na Via, gente, para tecnologia, eu vou falar que particularmente para mim, assim, está sendo fantástico, assim. Então, eles já vinham, eles faziam lives com a galera de tech, eles têm o jeito de falar, eles sabem o que falar, eles falam de game, então eu tô aprendendo muito com eles. Então, aqui dentro de Employer Branding, a gente tem o time que está dentro de seleção, mas a gente tem um time de tech que cuida especificamente de Employer Branding de tech, e nós trabalhamos, esse é o meu ecossistema, de mãos dadas, né? Então, eles fazem coisas totalmente geek, Semana Geek, aí eu tô lá aprendendo da Semana Geek, né? Mas aí, por exemplo, agora eles falaram assim, eles fazem o onboarding deles, é presencial, gravado, toda semana, duas vezes por mês. Meu, vocês não querem fazer o de vocês assim? Então eu também estou aprendendo deles, mas assim, de verdade, eles já sabiam fazer e a gente tem unido forças para fazer acontecer, mas é um outro mundo no sentido de como que a gente engaja essas pessoas de outra forma, dando algum curso, mostrando alguma coisa, falando da Semana Geek, porque é outro público e a gente está aí nessa guerra de talentos, mas tem o tema da formação também. Como que a gente utiliza Employer Branding, que é o que a Ana estava falando, para a gente fazer formação de outras pessoas, porque esse é o caminho para o futuro, não vai ter gente para contratar de tech. Então, como que a gente faz para trazer tudo isso através de Employer Branding, criar tudo isso e, vamos criar code, seja mulheres que né, a gente tem aqui, né, WeCode, SheCode, WeCode, tem um monte de coisa aqui no Bank tem que é super legal. Então, de novo, aí entra o benchmark, eu não preciso inventar, eu vou naquilo, mas eu também não tenho um negócio, quem faz Employer Branding aqui sou eu e tá no meu time. Não, vocês já têm, vocês sabem se comunicar, a gente une forças e é fantástico, eles são incríveis. Excelente. Super legal. E eu acho que, assim, né, gente, a guerra pelos talentos de tecnologia, né, quase um jogo de soma zero aí, né, então, assim, a competição, a competição, ela tá muito feroz mesmo, e eu acho que o grande ponto tá todo mundo usando a estratégia de acessar esses talentos no LinkedIn. Você conversa com um desenvolvedor hoje, ele recebe 10, 20 mensagens no LinkedIn com proposta de emprego. E assim, gente, a gente precisa criar outros diferenciais. E Employer Branding é um diferencial competitivo sustentável. Quando você tem uma marca posicionada com esse público e você consegue se comunicar com eles na linguagem deles, né? Tudo isso cria uma relação muito legal. E aí, para isso, você tem que usar comunidades, você tem que usar redes sociais, você tem que usar uma estratégia de inbound, de você nutrir relacionamento com essas pessoas. Então, tem muita coisa aí no entorno, é um super desafio do mercado, mas certamente Employer Branding é uma das coisas que ajuda esse desafio a não ser tão puxado.
Gente, são 8h06 já, a gente passou aqui um pouquinho do nosso horário, mas, nossa, passou voando aqui. Muito legal ter essa troca com vocês, estava com saudade de conversar com as duas, são sempre trocas incríveis, insights, a gente sai com a cabeça borbulhando aqui, com um monte de plano de ação bacana para colocar em prática. Para todo mundo que nos acompanhou, primeiro, vocês vão receber um e-mail, tanto com a gravação, para mandar para outras pessoas, também com materiais que a gente criou exclusivamente para vocês, tá? Então, a gente está criando um template de como que você vende a sua estratégia de employer branding dentro da sua organização, argumentos para você conseguir falar sobre isso e a importância do employer branding dentro da sua organização. Então, tem muita coisa legal que a gente vai criar aqui como jornada para vocês nos próximos dias. E, gente, sim, quem já quer um próximo EB Insights, eu quero, tá? A gente vai trazer outros conteúdos e outros cases de empresas muito bacanas. A gente quer fazer um só sobre diversidade, então em breve a gente vai trazer esse tema e a gente quer o engajamento de todo mundo. E toda essa conversa continua no Telegram. A gente não conseguiu responder todas as perguntas, mas nosso grupo de Telegram é realmente para a gente ter essas trocas e esses benches. Ana Lu, Nathalie, queria agradecer imensamente vocês por toda a troca, por todo o conhecimento, por toda a generosidade de compartilhar as estratégias de vocês, né? A gente sabe que vocês têm muita experiência para conseguir chegar nesse nível de maturidade, então compartilhar isso com a audiência é algo muito valioso. E, gente, a gente se vê no próximo EB Insights. Obrigado demais. Queria deixar os últimos agradecimentos e aí últimas palavras para a Ana Lu e para a Nathalie antes da gente encerrar. Gente, eu tô revigorada, foi Mara. Muito obrigada, amei ver vocês, muita saudade, beijo gigante. Valeu, pessoal, obrigada aí, quem assistiu também. Muito obrigada a todo mundo, eu também, de novo, até esqueci que eu estava doente, realmente, juro por Deus, gosto muito de conversar com vocês e, de novo, na verdade, para mim, só sorte de sempre encontrar as pessoas, assim, como vocês no caminho, que fazem com que o que eu pensei ou imaginei em termos de estratégia se consolide de uma forma fantástica. Muito obrigada aí pela parceria. Muito bom. Obrigado, gente. Para quem quiser conhecer mais sobre a Matchbox, o pessoal vai colocar aí o link sobre o Spark também, ferramenta que ajuda aí a acelerar todos os resultados de Employer Branding. E a gente se vê no próximo EB Insights. Foi um prazer passar essa noite com vocês. A gente se vê em breve. Um grande abraço. Tchau, tchau.